Bom dia, sexto ano, tudo bom? Então, como teve, né, essa mudança, né, de horário, né, nossas aulas serão online, né, por algum tempo, então eu vou estar nessa aula de hoje fazendo a correção do dever de casa que eu pedi para vocês, do livro, tá? Eu coloquei, né, que foi da página 21 até a página 25, tá? Então, quem tem o livro, vamos pegar aí o livrinho, página 21, tá? E quem não tem, pode ir acompanhando, porque eu tenho certeza que vocês vão estar entendendo, tá? E depois vocês podem voltar, né, esse vídeo, quando tiver com o livro, e, né, fazendo as questões, tá bom? Então, vamos lá. Na página 21, na sétima questão, fala assim: os personagens também são um elemento importante nas narrativas, pois cabe a eles a realização das ações. Conheça a seguir a classificação dos personagens de acordo com o papel que desempenham na narrativa. Então, aí nós vamos falar sobre personagem principal, que é o personagem protagonista, nós falamos isso em sala de aula. Vamos falar do personagem principal, que é cantagonista, o antagonista, tá? Perdão, e o personagem secundário, tá? E a diferença aí tá escrito. Se vocês estiverem com lápis na mão, pode até grifar o que eu vou estar falando aí, lendo aí, tá bom? O primeiro círculo aí fala: personagem principal, que é o protagonista, é aquele que faz o papel principal na narrativa e em torno do qual ocorrem as ações. O antagonista é o personagem que age contra o protagonista, dificultando seus planos. Muitos dos obstáculos da trama são criados pelos antagonistas. E o personagem secundário é aquele que tem menor participação na narrativa, ou seja, ele quase não aparece. A primeira pergunta é assim: quem são os personagens da fábula lida na página 17? São aí o pastor e os moradores da aldeia, tá? Letra B. Qual deles é o protagonista? Né? Nós vimos em sala que o protagonista é o pastor, tá? E aí tem outra pergunta: e qual é o personagem secundário? O personagem secundário são os moradores, tá? Oitava questão. Em uma narrativa, um dos elementos importantes é o narrador. Veja ao lado como ele pode ser classificado. Então, nós temos o narrador observador, tá? É aquele que não participa da história. E nós temos o narrador personagem, tá? Ele participa da história, podendo ser até o personagem principal, tá? Ou o antagonista, tá? Ele também pode ser. E para se incluir na história, ele utiliza verbos e pronomes em primeira pessoa, tá? Quando a gente está se referindo aí ao narrador personagem. Então, a letra A da oitava questão diz assim: na fábula lida, o narrador é um narrador personagem ou um narrador observador? Então, voltando lá no texto, né, do pastor, o narrador aí é o narrador observador. E aí pergunta: como você chegou a essa conclusão? Né? Pelo fato, né, do narrador não participar da história. Ok? Letra B. Marque nos quadrinhos P para o trecho que se refere à fala do personagem e N para o trecho que se refere à voz do narrador. Então, nós temos aí, né, dois trechos retirados lá da história, tá? A historinha, tá? Essas questões estão relacionadas, é lá da página 17, tá? O pastor e os lobos. Então, o primeiro quadrinho aí nós vamos colocar a letra N, né? Porque é a fala do personagem. E o outro é a letra P, é a letra P, tá? Então ficou aí N e P. Página 22.
Leia a seguir a outra fábula. Aí o livro traz uma outra fábula que é a Assembleia dos Ratos, tá? Essa fábula aí, né, nós vamos estar aí comparando com a primeira fábula que nós lemos, que é a fábula O Pastor e os Lobos. Então, eu vou ler esse trechinho aqui abaixo, tá? Que é a introdução da pergunta. Na fábula O Pastor e os Lobos, os personagens principais são pessoas, como vimos na página 17. Já na fábula A Assembleia dos Ratos, os personagens são animais personificados, ou seja, que possuem características humanas, né? Então, nessa fábula aqui da Assembleia dos Ratos, eles falam, eles se comportam como os humanos, diferente da primeira fábula que nós vimos, né, que é o pastor e as ovelhas. Qual é a principal característica? Estou lendo aí a letra A, tá? Da 9ª questão, página 22. Qual é a principal característica dos ratos e a principal característica do gato na fábula Assembleia dos Ratos? Então, a principal característica aí dos ratos é que eles são medrosos. Já a principal característica do gato é dele ser forte e poderoso, tá? Letra B. Que ensinamento é possível tirar da moral dessa fábula? Então, lembrando, né, que toda fábula traz aí uma mensagem, um ensinamento para a gente estar aprendendo, refletindo, né? Então, nessa fábula aí, a Assembleia dos Ratos, qual é a mensagem aí, né, a moral da história? Né? Então, a gente pode concluir que nem sempre colocamos, né, em prática aquilo que falamos ou nos propomos a fazer, tá? Como fala aí no finalzinho da fábula, né? Tem escrito assim, moral. Falar é fácil, fazer é que são elas, né? Muitas vezes a gente fala, né? Porque é fácil falar, né? É fácil dar uma opinião, né? É fácil dar uma sugestão, porém fazer já é, né? Você ter a atitude de fazer, né? De você tomar a frente de uma coisa já é, né? Uma outra história, tá? Letra C. Nessa fábula há um antagonista. Identifique e justifique tal classificação. Então, qual é o antagonista nessa fábula aí da Assembleia dos Ratos? Lembrando que o antagonista, lá na página 21, é o personagem que age contra o protagonista, tá? Então, nessa fábula aí, o antagonista é o gato, tá? E como que a gente pôde aí classificar, né, o gato como antagonista? Porque ele, né, ameaça os ratos, né, uma vez que os caça, tá? Então, por isso aí que ele foi classificado como o antagonista, o gato. Na página 23, questão 10, diz assim: compare as fábulas A Assembleia dos Ratos e O Pastor e os Lobos. Para isso, leve em consideração os questionamentos propostos abaixo. Então, nós temos aí, né, na parte rosa, O Pastor e os Lobos, na parte verde, a Assembleia dos Ratos. E aí diz assim: quem são os protagonistas da história? Então, do pastor e os lobos é o pastor. Da Assembleia dos Ratos, os ratos. O tempo e o espaço são definidos com precisão? Lá na fábula do pastor e os lobos não é definido. Já na Assembleia dos Ratos, né, se a gente for voltar lá à leitura, também não é definido. Qual é o tipo de narrador da história? O pastor e os lobos é um narrador observador. E na Assembleia dos Ratos também, ou seja, o personagem, ele não participa, o narrador ele não participa da história. De que forma é apresentada a moral? Então, na fábula O Pastor e os Lobos, né, a moral da história ela é apresentada pela fala do personagem principal. Né? Voltando lá, nós temos lá a fala dele.
que ele diz assim: de nada adianta mentir, pois quando falamos a verdade, ninguém acredita. Então, essa aí é a moral da história lá da primeira fábula que nós lemos, o pastor e os lobos. Já na Assembleia dos Ratos, na Assembleia dos Ratos, né? A moral da história, ela já vem destacada, né? Com a palavra moral, e já vem dito lá: falar é fácil, fazer que são elas. Tá bem lá no finalzinho da fábula, vocês podem estar identificando isso aí. Na página 24, na questão 11, o enredo, um dos elementos da narrativa é a sucessão de acontecimentos que são apresentados, contribuindo para o dinamismo da história. Ordene os acontecimentos a seguir de acordo com a sequência cronológica dos textos. Então, nós vamos colocar em ordem aí, quando fala em cronológica, é de acordo, né, com o que vai acontecendo aí na história, tá? E o enredo é o que se trata, né, a história, a fábula aí no caso. Então, no quadrinho verde ficou assim: 4, 1, 2 e 3. No quadrinho roxo ficou 2, 4, 3 e 1. Colocando aí, né, de acordo com a sequência aí dos acontecimentos, tá? Na questão 12, preencha o diagrama a seguir com as principais características de uma fábula. Então, nós temos aí que completar na vertical e também na horizontal, tá? Então, seguindo aí a numeração desse diagrama aqui, vamos acompanhar aí. O número 1 será narrador. Está na vertical. Número 1, narrador. Número 2, também na vertical, é moral. Número 3, também na vertical, é oralidade. Número 4, já está na horizontal, é o tempo. Número 5, também na horizontal, são animais. E por último, número 6, espaço. Então, todas essas características aí compõem o desenvolvimento de uma fábula. Na página 25, nós temos aí a questão número 13, que pede aí para vocês fazerem uma pesquisa, né, sobre outras fábulas, colocando o título da fábula, tipo do narrador, quem são os protagonistas, os antagonistas e o enredo. E também lá no finalzinho, né, a moral da fábula. Então, isso aí vocês podem estar pesquisando, quem não pesquisou, e preenchendo, tá, essa questão aí número 13. E no finalzinho da página nós temos aí aquele esquema que o livro traz, todo o capítulo, ele traz esse esquema aí mostrando o objetivo, o público-alvo e as características, tá? E eu fiz nas primeiras aulas aí um resumo, tá? Colocando isso aí. Então eu vou dar uma lida só para a gente estar aí revisando, tá? O objetivo de uma fábula é apresentar um ensinamento a partir de uma crítica ou comportamentos humanos. Público-alvo é o público em geral, tá? Tanto crianças, adultos, né, adolescentes, idosos. Características. Toda fábula ela tem personagens, tá, que podem ser pessoas ou animais, geralmente sempre, né, a maioria das vezes são animais. Espaço e tempo são imprecisos, nem sempre, né, coloca-se o espaço e o tempo, né, definindo. Geralmente apresenta um narrador observador e o enredo, né, que é o que se trata aí a história. E através dela aí temos aí a moral da história, tá bom? Bom, esse foi o dever de casa, né, foi feita a correção.
Agora na página 26, dando sequência aí o capítulo para a gente poder estar aí finalizando. Página 26, nós vamos falar sobre pessoa e personagem. E aí o livro traz um trecho da fábula lá do pastor e os lobos. Né? Ele coloca assim: um jovem pastor, acompanha aí, vou ler esse quadrinho aí. Um jovem pastor, cansado de cuidar o dia todo de seu rebanho, teve uma ideia: enganar os habitantes da sua aldeia para poder se divertir. Certo dia, após levar seus numerosos carneiros rumo à montanha, lá do alto começou a berrar: socorro, socorro! Os lobos estão nos atacando. Então, diante desse trecho aí, nós vamos responder a questão 1 e 2. De quem é a fala destacada no trecho acima? Né? A fala destacada é essa fala aí, né, em negrito, né, a última fala aí. Então, essa fala é do pastor. Então, vamos escrever aí, a fala é do pastor. Lembrando sempre que início de frase, né, colocar a letra maiúscula. Segunda questão. Essa fala é de uma pessoa real ou de um personagem? A fala é de um personagem. Por quê? Porque ele faz parte da narrativa. Então, a fala é de um personagem, vírgula, porque ele faz parte da narrativa. E depois o livro traz aí, né, um parágrafo colocando assim: você já se perguntou por que ao falarmos sobre alguém dizemos a pessoa e ao assistirmos a um filme dizemos o personagem? Para entender melhor essa diferença, leia o trecho de uma entrevista feita pela revista Toda Teen com o ator Asa Butterfield, que interpreta Jacob no filme O Lar das Crianças Peculiares. Em seguida, veja um fotograma desse filme. Então, aí ele vai colocar aí, né, a diferença de pessoa para personagem, tá? Temos aí a letra A e a letra B. Na letra A, ele fala, né, ele acha que é um sujeito bem comum, foi criado na Flórida e meio que acreditava que nada do que fizesse faria diferença. Jacó era muito próximo de seu avô, que lhe contava histórias quando ele era mais novo, sobre esse lar mágico com as crianças estranhas que viviam nele. Depois de seu avô morrer de uma forma bastante terrível, várias coisas o levaram ao país de Gales para tentar descobrir mais sobre isso, porque uma grande parte da vida do avô de Jacó era um mistério, e é aí que muito da nossa história começa. Tá? Então aí foi esse, quando tá falando aí do personagem. E depois na letra B ele mostra aí, né, uma figura, né, da mulher numa praia, né, lá no alto. E aí tem uma legenda abaixo: Jacó é em cena do filme O Lar das Crianças, dirigido por Tim Burton, lançado em 2016. Então, qual desses aí, né, a pergunta é: em seguida veja o fotograma desse filme, né? Então, qual desses aí? A letra A, né, que mostra aí, né, essa diferença. Então, vamos marcar aí a letra A, tá? Na página 27, na terceira questão, diz assim: a entrevista mostra a conversa entre duas pessoas. Quem são essas pessoas? Né? Então, essa entrevista é o que eu acabei de ler aqui, nesse trecho A, tá? Então, essas duas pessoas é o entrevistador, que representa a revista Toda Teen,
E o entrevistado, que é o ator, né, que ele está se referindo aqui, Asa Butterfield. No filme, o ator Asa Butterfield interpreta qual personagem? Ele interpreta aí o Jacó. Então, vamos escrever na letra B, que é o Jacó. Quarta questão. Observe as fotografias a seguir. Então, nós temos aí a fotografia A e a fotografia B. Gente, eu estou na página 27, quarta questão, tá? Em quais das imagens acima está sendo representado o ator Asa Butterfield? É na imagem A. E em qual está sendo representado o personagem Jacob? Ele está sendo representado na imagem B. Como você chegou a essa conclusão? Porque a gente tem como identificar aí pela caracterização e pelo cenário. Então, e pede também para justificar, né? Então, é possível identificar o personagem pela sua caracterização e pelo cenário. Por quê? Porque ainda representa, né, outros personagens. Letra C. Agora reúna-se com um colega e pesquisem outros personagens interpretados pelo ator Asa Butterfield. Em seguida, comentem sobre os filmes, caso já tenham assistido a algum deles. Né? Então, aí não tem como, né? A gente está se reunindo, mas vocês podem fazer isso aí depois, tá? Fazendo essa pesquisa aí. Na página 28, nós vamos falar sobre a caracterização de personagens. E aí o livro traz aí um texto retirado aí do conto, uma história de Natal. E aí, através desse texto, né, retirado uma parte dele, nós vamos estar respondendo aí a letra A e a letra B. Então, esse texto diz o seguinte: o mesmo rosto, exatamente o mesmo. Marley com seu cabelo preso atrás, num rabicho, usando o colete, as calças justas e as botas de sempre, e as borlas de pele das botas, o rabo de cavalo, as abas do paletó e o cabelo da cabeça, tudo estava em pé, arrepiado. A corrente que arrastava era comprida, enrolava em sua cintura e continuava como se fosse uma cauda. Ao observá-la de perto, Scrooge percebeu que era formada de cofrinhos, cadeados, chaves, registros e bolsas pesadas, tudo feito de ferro. O corpo dele era transparente, dava para olhar através do colete e distinguir os 2 botões nas costas do casaco. Então, quando nesse trecho aí, né, ele deu todos os detalhes, né, isso aí ele está o quê? Caracterizando, né, o personagem. Então, a pergunta é, por que em uma narrativa é importante a descrição de um personagem? Então, por que a gente tem que descrever um personagem? Qual a importância dessa descrição? Né? É para que o leitor ele possa estar visualizando como que é o personagem. E essa característica, gente, pode ser uma característica física ou uma característica psicológica, tá? A característica física, ela indica como os personagens são ou estão fisicamente, tá? E a característica psicológica, né, essas características elas expressam o caráter, o estado de espírito e o comportamento do personagem, tá?
Letra B. A descrição apresentada no trecho se refere aos aspectos físicos do personagem ou ao seu comportamento e à sua personalidade. Justifique. Então, voltando lá em cima, né, nesse texto aí, né, nesse trecho, ele está colocando aí características físicas. Por quê? Quando pede para justificar, tem que dizer o porquê. Porque ele está descrevendo aí os detalhes, né, da roupa, do cabelo, do corpo. Segunda questão. Observe um trecho do romance O Menino do Dedo Verde. Nessa história, o jardineiro Bigode, encarregado de ensinar jardinagem ao personagem Tisto, descobre que tudo o que o menino tocava crescia e florescia. E aí ele coloca aí no livro, né, o texto, o trecho aí. Tisto é um nome esquisito que a gente não acha em calendário algum, nem do nosso país, nem dos outros. Não existe um São Tisto. Mas havia, no entanto, um menino a quem todos chamavam Tisto. Os cabelos de Tisto eram louros e crespos na ponta, como raios de sol que terminassem num pequeno cacho ao tocar na terra. Tisto tinha grandes olhos azuis e faces rosadas e macias. Então, como a gente está falando, como o assunto é caracterização de personagem, né? Vocês viram aí que ele descreveu aí, né? Ele descreveu, colocando característica nesse personagem Tisto, né? Falando aí que os cabelos eram loiros, crespos, né? Ele tinha olhos azuis, faces rosadas, ou seja, né? As bochechas rosadas. Então, isso é uma descrição, né? Na página 29, na letra A, fala assim: nesse trecho é feita uma descrição do personagem Tisto. Transcreva como são caracterizados os cabelos, os olhos e a face do personagem. Então, como que ele colocou aí? Ele descreveu cabelos. Como que eram os cabelos? Louros e crespos. Então, vocês vão escrever aí, cabelos, loiros e crespos. Ele também caracteriza aí os olhos. Como que eram os olhos? Grandes e azuis. Então, vocês vão colocar olhos, grandes e azuis. E por último, ele caracteriza aí as faces. Então, vocês vão escrever faces, rosadas e macias. Em sua opinião, estou na letra B. Em sua opinião, o título O Menino do Dedo Verde refere-se a uma característica física ou psicológica do personagem? É uma característica psicológica, já que a caracterização física do personagem, né, não dá indícios de que ele tem o dedo verde. Na terceira questão, o livro traz aí vários personagens de desenho animado. Os nomes dos personagens a seguir referem-se a algumas características que eles possuem. Leia o nome de cada um deles e anote se o nome faz referência a uma característica física ou psicológica desse personagem. Então, por exemplo, o Pernalonga é uma característica aí física. Então, vocês vão escrever física. O Menino Maluquinho, ele traz aí duas características, física e psicológica. A Olívia Palito, uma característica física.
E o Brutus, uma característica física e também psicológica. Essa quarta questão aí diz assim: é possível descobrir um personagem apenas perguntando sobre suas características mais marcantes? Vamos tentar. Aí ele pede para reunir com um colega, né, escrever o nome de personagens, né, colocar aí dentro de um saquinho e tal. Essa quarta questão aí nós vamos deixar, né, para o retorno aí, se possível a gente fazer em sala de aula, tá ok? Então essa quarta questão aí não precisa fazer, tá? Porque é necessário aí o nosso presencial. Então a gente encerrou aí na terceira questão, tá? Colocando aí, visualizando os personagens, desenho animado, e colocando a característica física, escrevendo física ou psicológica ou as duas, de acordo com o personagem, tá? Então nós encerramos esse capítulo de fábulas, tá? A página 30 e 31, tá? Nós já fizemos, tá? Mesmo sem estar ainda na página, né? Com o livro, porque nós adiantamos fazendo aí, escrevendo fábula, né? Nós fizemos isso aí em sala de aula, tá? Então, o capítulo de fábula encerra aqui. Na próxima aula, eu já vou estar entrando no capítulo 2, que é conto popular, tá? E aí também vou estar utilizando aí o livro, tá? Depois que eu encerrar os 2 capítulos, nós vamos fazer aí um exercício, né? Com uma revisão, né? Do primeiro e do segundo capítulo, tá? Vou estar encerrando então, gente. Qualquer dúvida pode me chamar depois, tá? E quem não tem o livro, assim que receber o livro, é só voltar aí o vídeo e ir fazendo, tá? Acompanhando aí as questões, ok? Beijo, então, até a próxima.